Evaldo, Joana de Ângeles nos fala a respeito da noite escura da alma, esse processo de ordem existencial e filosófica, algo que percebemos nos últimos anos de Paulo de Tarso, inclusive conforme descrição de Emmanuel em Paulo e Estevão, também registrado nas cartas de Madre Teresa de Calcutá. Poderia nos falar algo a respeito, eventualmente, de sua própria experiência? Faz muitos anos, quando eu ouvi falar sobre a noite escura da alma. Posteriormente, quando a benfeitora começou a escrever a série psicológica e me deu o ensejo de conhecer um pouco do pensamento arquetípico de Carl Gustav Jung, eu interroguei o significado dessa noite escura. E ela me disse que se trata de uma viagem ao inconsciente profundo, na busca da realidade dos acontecimentos que nos aturdem. São dores profundas da alma, sem aparentes motivos de justificação, e que o próprio Jung teve a oportunidade de experimentar uma grande depressão quando ele desceu ao fundo do poço e, com um grande esforço, ele reuniu todas as energias para poder sair daquele estado de desequilíbrio interior e voltar a comandar as expressões do seu inconsciente, agora perfeitamente lúcidas, em contato com o self. Em ocasiões da atualidade, depois dos 60 anos, eu passei por muitas noites escuras. Nas épocas difíceis, eu procurava refúgio na oração. E nesse momento de oração, eu perdia praticamente o contato com o mundo externo. Não havia qualquer interesse que me motivasse a perseverar com entusiasmo. Era somente uma necessidade de penetrar o interior para descobrir o porquê de tanta tristeza, de tanta melancolia. E em algumas vezes consegui retroceder psiquicamente a encarnações no período medieval, na chamada Alta Idade Média e posteriormente numa reencarnação que foi para mim uma bênção do século XIX, quando exerci a mediunidade antes das atividades kardecianas e durante as mesmas, não me havendo tornado espírita, senão médium. Essa noite escura da alma é uma necessidade para que o indivíduo se auto-identifique com todos os valores existenciais da sua atualidade. É o momento quando o ego percebe que não pode predominar sobre o self, porque o self reúne vários egos, que são as manifestações da personalidade das encarnações transatas. Assim sendo, em cada oportunidade de renascimento, nós temos um ego que é a soma das experiências passadas, trabalhando em favor da nossa realidade íntima. Como normalmente o ego tem um caráter muito personalista e individualista, nós experimentamos no choque do mundo, nas atividades exteriores, muito desencanto, muita aflição. E é nesse momento, quando aparentemente por fora tudo está bem, mas por dentro a pessoa se sente incompleta, que se estabelece a noite escura. A busca do eu profundo, do autoconhecimento, da ação repetida por Sócrates no buscar-se a si mesmo, em ter a coragem de penetrar
sem nenhuma compaixão nas suas dificuldades, nas suas pequenezes, até identificar-se como experiências da subida de uma escada em que os degraus iniciais são mais difíceis e os outros que estão à frente, embora desafiadores, já facultam uma visão maior da paisagem do self, que é a fraternidade universal.